Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Joseph e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aos fundamentos de programação em C. O que são variáveis? O que são tipos de dados? Isso é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. E aí, o que está achando dos vídeos do canal? Tem aprendido bastante? Está gostando dos vídeos? Então gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal para que você não perca novos vídeos. Além disso, vou estar sempre pedindo para que você compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais com seus amigos e colegas para que eles também possam aprender com conteúdo de qualidade. Então, vamos lá falar sobre variáveis e tipos de dados? Primeiro, precisamos entender a motivação para se estudar variáveis e tipos de dados. Sempre que estamos interessados em desenvolver um programa, é porque nós estamos interessados em resolver um problema do mundo real. E para resolver esse problema do mundo real, é importante representar os dados do mundo real no computador, na linguagem de programação que a gente adotou. E é de grande importância que a linguagem de programação escolhida dê suporte à representação desses dados. Você poderia querer representar, por exemplo, a idade de uma pessoa, a data de nascimento, o nome de uma pessoa, a altura, o peso e assim por diante. As variáveis são utilizadas para armazenar e representar dados que serão processados e manipulados pelos programas. Elas são espaços de armazenamento reservados na memória para que o seu programa possa armazenar informações de forma temporária, ou seja, ela somente estará lá durante a execução do seu programa. Como eu já mencionei, você pode querer representar diversas informações no seu programa, como a idade, por exemplo, que é um número inteiro. Além disso, você pode querer representar números reais, como é o caso do peso de uma pessoa, ou da altura de uma pessoa, ou até mesmo do valor monetário, do real, do dólar, enfim. Como a gente vai ver, existem várias informações relacionadas às variáveis que o programador precisa estar ciente para que ele consiga trabalhar com essas variáveis corretamente. Um dos dados que compõem a variável são os identificadores. Os identificadores nada mais são do que nomes que nós damos às variáveis para facilitar o acesso à memória. E cada variável possuirá um identificador exclusivo, ou seja, nenhuma variável poderá utilizar o mesmo nome de outra. As linguagens de programação possuem regras para que o programador nomeie as suas variáveis. Geralmente, essas regras incluem a utilização de letras, maiúsculas e minúsculas, números, underline e eventualmente outros caracteres. No caso da linguagem C, somente é permitido letras maiúsculas e minúsculas, números e o underscore, o underline, sendo que o primeiro caractere não pode ser um número, deverá ser uma letra ou underline. É de grande importância que você, enquanto programador, dê nomes descritivos para as suas variáveis. É muito importante que, ao se deparar com uma variável ao longo do seu programa, você, através do nome, consiga identificar qual é a sua função no programa. Isso evita confusão e ambiguidade na interpretação do programa. Você pode representar dados do mundo real na sua linguagem de programação através dos tipos de dados. Falando da linguagem C, por exemplo, você poderia querer representar a idade de uma pessoa. E o tipo de dado utilizado na linguagem C para esse propósito é o tipo de dado int, que representa os inteiros. Mas se você quiser representar valores reais, como é o caso da moeda, por exemplo, o tipo de dado que você vai precisar utilizar já vai ser outro. Vai ser o tipo de dado float, que representa números reais, números de ponto flutuante, como é conhecido na linguagem de programação. Mais adiante, nós voltaremos a discutir um pouco sobre os tipos de dados que a linguagem C fornece. É importante ainda que as linguagens ofereçam operadores que permitem que você realize manipulação de dados no seu programa. E um operador muito importante é o operador de atribuição. Ele permite pegar um valor e atribuir a uma variável. Em C, o operador de atribuição é representado pelo sinal de igualdade. Aqui eu tenho um exemplo da variável idade que está recebendo o valor 25. Então a gente tem aqui o exemplo de uma operação de atribuição, em que eu estou atribuindo o valor 25 para a variável idade. Variáveis permitem realizar cálculos, fazer comparações e realizar operações com os dados contidos nela, armazenados nessas variáveis. Isso é extremamente fundamental para a lógica e a funcionalidade dos programas. O programador precisa entender ainda que cada variável possui um escopo, isto é, em que partes do programa a variável pode ser acessada. As variáveis podem ter o escopo global, em que é possível acessá-la a partir de qualquer parte do programa, ou ela pode ser de escopo local, acessível apenas em uma parte específica do programa.
Os valores que são atribuídos às variáveis são armazenados na memória do computador. E a alocação de memória para cada variável vai depender do tipo de dado que foi utilizado para definir essa variável, para declarar essa variável, e ainda da plataforma que se está utilizando. Outro item referente às variáveis é a vida útil da variável. Isso está fortemente relacionado com o escopo que a variável tem. Ou seja, variáveis globais, por exemplo, possuem a vida útil durante toda a execução do programa, enquanto que variáveis locais têm a sua vida útil apenas enquanto aquele trecho de código, aquele bloco de código está em execução. Antes que possamos utilizar uma variável no programa, a gente precisa primeiramente declará-la. E essa declaração consiste em definir um tipo de dado e um nome para essa variável, destacando que esse nome deve ser único e não pode ser um nome reservado pela linguagem C. Você vai perceber ao longo das nossas aulas que a linguagem C possui algumas palavras que são reservadas a elas. São palavras que representam alguma instrução ou algum tipo de dado aqui na linguagem. Por exemplo, nós teremos os tipos de dados, como é o caso do int, do float, que a gente já viu e vai ver já já. Essas palavras não podem ser utilizadas para nomear variáveis. A linguagem C é case sensitive, isso quer dizer que ela faz distinção entre maiúsculo e minúsculo. Isso implica dizer que eu posso perfeitamente criar uma variável com o nome int totalmente em maiúsculo, já que as instruções e os tipos de dado da linguagem C são todas em minúsculo. Entretanto, isso é fortemente desaconselhado para evitar confusão e ambiguidade. Como já comentado anteriormente, o tipo de dado que representa valores inteiros é o int, exatamente dessa forma como você está vendo, int. Esse é o tipo de dado que será utilizado quando você quiser declarar uma variável que será do tipo inteiro. Então nós vamos ter aqui algumas informações importantes a respeito dos tipos de dados e das variáveis. O tipo de dado int é usado para armazenar números inteiros. Pode armazenar números positivos e negativos, inclusive o zero, mas não números com casas decimais. Então, se eu quiser representar, por exemplo, 3.14, 3,14, que representa o π, eu não poderia utilizar o tipo de dado inteiro para representar esse valor. Eu precisaria recorrer a um outro tipo de dado. Quando nós podemos utilizar o int? Quando o tipo de dado que nós queremos representar for do tipo inteiro. Por exemplo, idade, quantidade de itens e várias outras situações que a gente vai ver ao longo das nossas videoaulas. No caso do π, que eu comentei agora há pouco, se eu quiser representá-lo na linguagem de programação, eu precisarei recorrer ao tipo de dado referente aos números reais. Em C, o tipo de dado que representa um valor real é o float, F-L-O-A-T, float, que significa ponto flutuante. Esse é o tipo de dado que pode representar números fracionados. Entretanto, há limitações relacionadas à precisão de dados que a gente vai resolver utilizando um outro tipo de dado que a gente vai ver já já. Quando utilizar o float? Quando precisar de números com casas decimais, como por exemplo, medidas, altura, peso, volume, valores monetários, dentre outros. Existe ainda o tipo de dado caractere, que é o char, C-H-A-R. Esse tipo de dado serve para armazenar um único caractere, uma letra, um número, um sinal. Outro tipo de dado que podemos utilizar para representar números reais, só que agora com maior precisão, é o tipo de dado double. É possível utilizar o tipo de dado double para representar medidas, valores monetários, como nesse exemplo aqui. No entanto, a maior motivação para o uso do double é quando você precisar de alta precisão em números de ponto flutuante, como é o caso de cálculos científicos ou cálculos financeiros. Em C, os tipos de dado possuem um tamanho que varia de plataforma para plataforma. O tipo de dado inteiro, por exemplo, nos computadores atuais, eles ocupam 32 bits. O que isso significa? Isso significa que existem 2 elevado a 32 valores diferentes possíveis de se representar através do tipo de dado int. Se pegarmos uma calculadora e fizermos essa conta, nós vamos ver que 2 elevado a 32 dá esse valor, 4 bilhões e alguma coisa. Então existem mais de 4 bilhões de números possíveis para se representar com o tipo de dado int. Só que é preciso lembrar que quando se trata de números inteiros, nós temos números negativos, positivos e o zero. Então se nós pegarmos esse valor e dividir por 2, nós vamos ter mais de 2 bilhões de valores negativos e mais de 2 bilhões de valores positivos. Então esse é o menor número negativo que a gente pode utilizar. E esse número menos 1
é o maior número positivo que nós podemos utilizar em um computador cujo inteiro possui 32 bits. Esse "-1" serve para dar uma dessas representações para o número 0. Então nós temos 2 bilhões de valores negativos, 0 e 2 bilhões de valores positivos. A linguagem C possui ainda algumas palavras que modificam o tamanho de uma variável para mais ou para menos. Por exemplo, o short faz com que o tipo de dado inteiro utilize menos bits para representar os seus valores, enquanto que long faz o oposto, aumenta a quantidade de bits para representar os seus valores. Essa capacidade, novamente, ela vai variar de plataforma para plataforma. Existe ainda a palavra unsigned, que quando colocada antes do tipo de dado inteiro, em vez de termos 2 bilhões de valores negativos e 2 bilhões de valores positivos, nós teríamos 4 bilhões de valores positivos. A partir dos tipos de dados primitivos, nós podemos ainda ter outros tipos de dados, como por exemplo, vetores, que é uma cadeia de dados do mesmo tipo, ou ainda strings, que é uma cadeia de dados do tipo caractere. Ou seja, string vai representar as palavras e os textos. Quando os tipos de dados primitivos da linguagem não tiver a capacidade de representar as informações do mundo real, nós recorremos a outro recurso fornecido pela linguagem. Isso é conseguido através do operador typedef. Agora nós vamos ver alguns exemplos de declaração de variável. Para isso nós vamos para o Code Blocks para programar. Eu tenho aqui o programa que nós havíamos feito anteriormente. Eu vou apagar essas linhas aqui e vou salvar esse arquivo com outro nome. Declaração de variáveis. A primeira variável que eu vou criar é a variável idade e o tipo de dado dela será int. Então nós fazemos int idade ponto e vírgula. Não podemos esquecer do ponto e vírgula, que é o que indica que a instrução terminou e a gente já pode passar para a próxima instrução. A gente não, a execução do programa, né? A execução do programa pode passar para a próxima instrução. Agora digamos que eu queira representar a altura. Qual é o tipo de dado apropriado para a altura? Altura, a gente precisa lembrar que é um valor real. Então nós podemos utilizar o tipo de dado float. Então a declaração ficará assim. Float, altura, ponto e vírgula. Agora eu quero representar uma letra, então nós vamos utilizar o tipo de dado char. As linguagens de programação moderna, inclusive as implementações atuais do compilador C, permitem que você utilize C cedilha e acentuação ao nomear variáveis. Então se eu colocar char opção com C cedilha e compilar, não vai dar nenhum problema. Mas eu não aconselho fazer isso, tá bom? Procure utilizar sem acentuação, sem caracteres especiais para evitar qualquer tipo de problema. Então, opção, utilize opcal, desse jeito mesmo, tá bom? Outro tipo de dado, double. Agora eu vou definir, vou declarar a variável chamada preço. Então eu vou colocar aqui preco. Finalizando essa parte de declaração de variáveis, eu vou declarar uma variável do tipo string para representar nome. Isso é feito da seguinte forma: char nome. Então estou declarando a variável nome, que é do tipo de dado char. Só que nome não é um único caractere, é uma cadeia de caracteres, ou seja, um vetor de caracteres. E os vetores em C são declarados utilizando, entre colchetes, o tamanho desse vetor. Então vou colocar aqui 50, que é suficiente para representar um nome. Agora nós vamos ver alguns exemplos de atribuição de valores. Então nós podemos voltar e dar continuidade utilizando as variáveis que já foram declaradas. Por exemplo, o tipo de dado int idade vai receber o valor 25, ponto e vírgula. Altura recebe 1,72, por exemplo. Aqui, o separador de casas decimais não é a vírgula, como a gente é acostumado a fazer, em português. Aqui utilizamos ponto para representar a separação entre a parte inteira e a parte decimal. Novamente, ponto e vírgula. Em seguida, opção recebe aspas simples, S, por exemplo, e fecha com aspas simples, ponto e vírgula. Continuando, preço recebe R$ 1.250,45, ponto e vírgula. Por fim, a atribuição à variável nome nós não podemos fazer da seguinte forma.
Eu não posso atribuir diretamente uma string para a variável nome. Para fazer essa atribuição, nós precisamos utilizar a função strcpy, que vem de copyString, né? str de string, cpy de copy. Essa função ela está presente na biblioteca string.h, então nós precisamos incluí-la. Em seguida, fazemos a atribuição da seguinte forma. O primeiro parâmetro dessa função é a variável nome, vírgula, o valor que eu quero atribuir à variável. Então vamos compilar para ver se vai dar tudo certo. Compilando, nenhum erro apareceu, então está tudo certo. Então, até agora nós fizemos a declaração das variáveis, a atribuição de valores a essas variáveis. Agora nós precisamos exibir os valores que nós atribuímos às variáveis. Para realizar a operação de saída de dados, nós vamos utilizar o printf. E para cada tipo de dado, existe um conjunto de caracteres que vão representar esse tipo de dado. Então, começando pela variável idade, printf, entre aspas, %d, vou colocar um /n para quebrar linha, tá bom? E antes de %d eu vou escrever idade, dois pontos, espaço. Então, se aqui existe um %d, depois das aspas eu vou precisar especificar qual é a variável ou qual é o valor inteiro que irá substituir esses caracteres aqui nessa string que será exibida. Então vamos colocar aqui, vírgula, idade, ponto e vírgula. Vamos compilar para ver se não vai dar nenhum problema. Compilado, sem problemas, ou seja, com sucesso. Executando, nós temos aqui idade 25. Deixa eu ampliar aqui para que você possa ver, ó. Ver melhor, tá bom? Idade 25. Pressione Enter para sair. O próximo tipo de dado é o float, né? Então vamos usar o mesmo printf, tá bom? Altura, dois pontos, espaço, sinal de porcentagem, e agora em vez de D, nós vamos utilizar o F. E aí /n novamente, fecha aspas, vírgula, altura, ponto e vírgula. Vou compilar e executar e a gente vai ver o resultado. Observe que ele mostrou aqui, ó, idade 25, deu uma quebra de linha, altura, dois pontos, 1,72 e alguns zeros. Essa quantidade de casas aqui a gente consegue especificar. Para dizer que eu quero, por exemplo, somente duas casas, aqui antes do F eu vou colocar um ponto e o 2. Então isso daqui eu estou querendo dizer que depois do ponto eu vou ter dois caracteres. Compilando e executando, nós vemos aí um novo resultado. O próximo tipo de dado é a opção, né, que é um tipo de dado caractere. Opção, %c, vírgula, opção. Novamente, compilando e executando, né, para ver se não vai dar nenhum problema. Então aqui a gente consegue ver, ó, a opção S. Para o tipo de dado double, nós vamos utilizar o LF. Então, printf, preço, dois pontos, espaço, sinal de porcentagem. Vou usar o ponto 2 porque eu quero duas casas decimais. LF para representar o double. Finalizando com /n, fecho aspas, vírgula, qual é a variável que eu quero colocar no lugar de porcentagem, ponto 2 LF, preço. Fecho parênteses, finalizo com ponto e vírgula. Novamente, compilando e executando, a gente tem aqui o preço com apenas duas casas decimais. E agora, para finalizar, nós temos a saída de dados de uma string. Então nós temos nome, dois pontos, espaço, %s. O S é utilizado para a representação de strings. Aqui a gente não vai ter nenhuma função especial para representar o texto, tá bom? Um vetor de caracteres. Embora existam funções para esse propósito, a gente pode estar utilizando o printf para essa finalidade nesse momento, tá bom? Compilando e executando, sem problemas na compilação.
E aqui está o resultado da saída de dados dos valores que foram atribuídos às variáveis que nós criamos. Então é isso, pessoal. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que logo eu estarei respondendo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre operadores lógicos e operadores aritméticos. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreva e não perca nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e colegas nas suas redes sociais e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!